Todas as vezes que a vírgula não aparece é porque ela está lá no final. Eu vou passar a minha vírgula 3 vezes. Vai ficar, ó, 1, 2, 3. Olha para onde a minha vírgula veio. Ficou 20,000. Quando eu faço isso, quando eu passo essa vírgula para cá essas 3 vezes, essa potência de 10 vai embora. Então eu vou ficar, ó, a tensão VAB é igual a 20,00, não preciso eu colocar, então minha tensão vão ser 20 volts. E está resolvida a questão 9, tá? Alternativa correta, letra B, tá certo? Então, duas coisinhas para a gente prestar atenção nessa questão. As contas são simples, a aplicação direta da fórmula, só para a gente chamar a atenção com relação ao miliamperes, porque isso costuma aparecer muito nas provas de vestibular, Enem. Quando ele traz esses valores de corrente elétrica, de carga elétrica, geralmente eles traz sempre acompanhado de um desses prefixos: miliamperes, microamperes, nanoamperes, picoamperes. Isso costuma aparecer, tá certo? Então era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E para dar uma relembrada também do que a gente já estudou, que é a parte da potência de 10 aqui, como tirar essa potência negativa daqui. Eu só preciso passar a minha vírgula, a quantidade de vezes que o expoente mandar. Como aqui é menos 3, eu passei a minha vírgula 3 vezes, no caso para a esquerda. Quando eu faço isso, a minha potência de 10 vai embora. Ok? E aqui está o resultado da nossa questão. Tá bom, pessoal? Bom, meus queridos, olha só. Para ela não ficar muito longa, eu vou resolver só mais uma questão e aí depois eu finalizo, tá certo? Para não ficar a aula grande demais. Vamos lá então. Eu vou resolver agora com vocês a questão 11, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Pessoal, a questão 11, eu trouxe essa questão aqui porque tem um detalhezinho aqui também que gosta de ser cobrado nesse tipo de questão, tá certo? Para vocês pensarem um pouco. Que é com relação aos gráficos. Ó, essa questão, ele me traz um gráfico, não vou caprichar muito aqui, para a gente não perder muito tempo. Eu só quero que vocês prestem atenção aqui no gráfico. Certo? 1, 2, 3, 4. Esse é o nosso gráfico. Aqui 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Certo? Ficou um pouquinho boladinho aqui, mas que dá para vocês entenderem. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Ok? Esse gráfico que é dado nessa questão 11, ele traz a tensão. Agora, outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele traz assim, ó, U em volts, U em volts, e aqui a corrente elétrica I em amperes. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó. Nesse gráfico, eu tenho, nesse eixo, está representado aqui para a gente, a tensão, certo? Que são os volts. Agora, olha como ele, nessa questão aqui, como ele chamou a tensão. Ele chamou de U.
certo? Nós estamos chamando tensão de VAB. E qual a diferença daqui para cá? Nenhuma. É só uma questão de notação. Alguns livros, alguns autores costumam notar esse U como fonte de tensão. Outros autores costumam chamar a fonte de tensão VAB, certo? Não muda absolutamente nada. Eu só quero chamar a atenção de vocês, porque se na nossa atividade, ou se durante os exames que vocês forem fazer, seja lá no vestibular, de Enem, que vocês vão fazer lá na frente, vocês encontrarem U no lugar de VAB como fonte de tensão, não muda absolutamente nada. É só uma questão de notação. Tá certo? Aí ele diz na questão seguinte, ó, essa questão da PUC. Aí ele diz assim, ó, um estudante de física mede com um amperímetro. O que é um amperímetro? É um aparelho utilizado para medir a corrente elétrica. Nós vamos discutir depois, lá mais na frente um pouquinho, esses aparelhos, tá certo? Então, um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo, que é esse gráfico que eu tentei desenhar aqui para vocês. Aí ele diz o seguinte: pode-se dizer que a resistência do resistor vale... Pessoal, ele quer saber qual a resistência desse resistor. As informações que ele trouxe para a gente já estão aqui no nosso gráfico. O que foi que o aluno fez, o estudante de física fez? Ele pegou um amperímetro e um voltímetro, que são os dois aparelhos utilizados para fazer medidas, e aí ele foi fazendo as medidas. E aí ele obteve o seguinte resultado, certo? Quando a tensão era de 1 volts, a corrente elétrica que fluía por esse fio era 0,1 amperes. Quando a tensão de 2 volts, a corrente elétrica 0,2 amperes. 3 volts, 0,3 amperes. 4 volts, 0,4 amperes. Ok? Aí o seguinte, para eu calcular quem é a resistência, nós já sabemos, vai ser a nossa tensão, VAB ou U, como você preferir, como você quiser chamar, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Só que o que acontece? Nós temos 4 valores de tensão associados a 4 valores de corrente elétrica. Qual deles eu vou escolher? Se você observar, se você fizer aqui, ó, com esse primeiro valor, ó, vamos fazer aqui, ó, com a tensão VAB ou U igual a 1 volt. 1 volt. Quando a tensão é 1 volts, qual é a intensidade da corrente elétrica? 0,1 amperes. Então vamos fazer, ó, a resistência é igual à tensão, nesse caso, 1 dividido pela resistência, pela corrente elétrica, que 0,1 amperes. A minha resistência vai ser igual a 10 ohms. Não é assim? 1 dividido por 0,1 vai dar igual a 10. Eu peguei esse valor de tensão com o seu equivalente aqui na corrente elétrica. Se nós escolhermos então aqui 2 volts, quando a tensão é 2 volts, qual é o valor da intensidade da corrente elétrica? 0,2. Se nós fizermos R igual, ó, VAB, que é a nossa tensão, dividido pela corrente elétrica, certo? Vou chamar aqui de R2. Vou chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2 agora. R2 é igual VAB, que agora são 2 volts, dividido por 0,2. A resistência vai ser igual a 10 ohms.
ok? Se a gente fizer aqui com R3 e com R4, ó, se a gente fizer para R3, a tensão vai ser 3, a resistência a corrente 0,3. Se for 4, a voltagem, a tensão vai ser 4 e a corrente elétrica 0,4. O que eu posso assegurar para vocês que vai me dar o mesmo valor, 10 ohms. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão? Para todos os valores de tensão e de corrente, ó, tensão, corrente, nós encontramos o mesmo valor da resistência. Precisava fazer todos eles para encontrar o valor? Não. Eu podia fazer só uma vez. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque eu queria chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Aqui nas alternativas, ó, a alternativa correta, letra B, 10 ohms, como nós encontramos em todos os 4 cálculos que nós fizemos. E o que era então, Adina, que você queria chamar a atenção para o seguinte: esse tipo de resistor que nós estamos trabalhando aqui nessa questão, ele é chamado de resistor ôhmico. Resistor ôhmico. Por que ele é um resistor ôhmico? Quando ele oferece a mesma resistência durante todo o processo. Perceba que eu calculei todos eles aqui, ó, com exceção desses dois que a gente fez o cálculo só na cabeça. E aí, todos eles, a resistência deu 10 ohms. Esse tipo de resistor é conhecido como resistor ôhmico. A resistência oferecida por ele é constante, é a mesma resistência durante todo o tempo, tá certo? Se algum desses valores aqui, tipo, um desses aqui eu calculei e deu uma resistência igual a 5 ohms, então esse resistor é chamado de resistor não ôhmico, porque a resistência oferecida por ele vai estar variando no decorrer do tempo. E isso diferencia um resistor ôhmico do resistor não ôhmico. Beleza? Ok, pessoal. Então, como eu disse a vocês, eu ia resolver só mais essa questãozinha aqui, essa questão 11. E aí tem as outras questões no caderno, aqui na atividade de vocês. Tem umas questões teóricas aí para vocês pensarem um pouquinho, porque eu sei que alguns de vocês gostam muito, né, da parte das questões teóricas. E tem questões que são questõezinhas para vocês pensarem também um pouquinho mais, tá certo? E aí vocês vão tentar resolver essas outras questões e vão enviar para mim e vão enviar também as dúvidas que vocês tiveram, tá certo? Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente continua se falando. Beijo.